Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a doutrina do pecado, né? Eu estava comentando com as meninas aqui um pouco antes que a gente ainda vai falar um pouco mais sobre o pecado e depois eu pretendo não falar mais sobre o pecado, a gente partir, né, para coisas maiores. E eu desejo no meu coração, semana que vem a gente está falando sobre a justiça de Deus, né, a justificação em Cristo, a gente vai entrar por outro caminho, mas hoje ainda eu preciso dar algumas bases sobre a questão do pecado. Nós entendemos já o princípio, né? Por que Adão pecou, qual foi a intenção do coração, né? Esse desejo do conhecimento do bem e do mal, que traz um despertamento da consciência. É bom a gente começar a pensar sobre isso. Ele estava numa fase de inocência, então ele estava puro diante de Deus. Imagine uma criança que não conhece o mal. De repente, os olhos se abrem. Vamos pensar uma criança, por exemplo, que é abusada sexualmente, né? Uma criança ali de 4, 5 anos, ela não tem essa consciência da sexualidade, né? E aí o que acontece? Quando é despertado precocemente, essa criança vai ter uma malícia no coração. Ela vai aprender um mal que ela não conhecia. Dá para entender por esse caminho? Adão estava num estado de inocência, de perfeição e inocência. Quando os olhos dele se abrem os olhos da consciência. A partir dali, a consciência vai ter um domínio sobre ele, que é mostrando o bem e o mal. Ele vai ter consciência do mal, consciência do seu interior. Por isso que ele vai perceber a vergonha, a culpa, o medo. Ele vai ter uma consciência interna que vai revelar, e ele vai ter uma consciência do mal que também está externa. Porque ele tinha uma plenitude do bem, e agora ele vai ter um conhecimento de uma consciência do mal. Então a gente vai começar a entender que a partir desse momento que Adão, nós já falamos também a semana passada, que vem toda a raiz. A gente recebe uma herança, né, genética agora, uma herança hereditária que vai vir a partir de todos que nasceram. Isso a gente já entendeu também. O que nós vamos pensar hoje, quais foram as consequências reais para a humanidade desse pecado? Quais foram as consequências que o pecado de Adão deixou sobre nós? Nós já falamos alguns pontos, hoje vamos organizar um pouquinho mais. Então, pelo menos 3 consequências, 3 partes da consequência. É a questão espiritual, que vai ter uma consequência espiritual. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vai ter uma consequência física. Qual que é a consequência física do pecado? Doença, dor, morte, nosso corpo físico, porque não era para morrer. Né? Tanto que depois, na eternidade, nós vamos receber um corpo glorificado que não vai mais ter morte, né? Então, essa é uma consequência. E a terceira é uma consequência eterna, que eu não sei se nós vamos conseguir chegar nesse ponto hoje, mas a gente quer falar sobre o juízo final e essa morte eterna, porque existe uma morte eterna. Mas enfim, hoje nós vamos ficar sobre as consequências espirituais, né? Então a gente entendeu que todos pecaram, mortos no pecado, né? A corrupção que entrou. E agora a gente vai pensar um pouquinho. A primeira coisa da questão espiritual é que teve uma separação de Deus, né? A gente já viu isso, já entendeu no jardim quando ele peca e Deus chega e fala assim: onde estás? Qual que era a intenção? Onde você está que você não está mais na minha presença? Onde você está que você não está nessa posição diante de mim que eu te dei? Então a separação de Deus não precisava perguntar onde ele estava. Mas aí depois do pecado, houve uma separação. E a gente já entendeu que a separação foi por quê? Por que teve a separação? Por que ele se separou de Deus? Por causa do pecado. O pecado. Mas o que acontece com ele? Porque o espírito morreu. O espírito morreu. Entendeu? Então, como Deus é um ser espiritual, Deus é espiritual e ele transitava espiritualmente nas 2 dimensões, agora com a morte espiritual, ele sai dessa dimensão e ele fica só numa dimensão agora terrena. Adão agora vai estar nessa dimensão. Então essa é a consequência, essa separação, que é a retirada do Espírito Santo. Aqui é uma coisa muito importante para a gente entender. O Espírito Santo, ele se comunica diretamente no nosso espírito. Então, um espírito vivificado é um espírito onde habita o Espírito do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus decidiu habitar dentro de nós, tabernacular em nós. Então, quando o espírito morre, que era onde o Espírito Santo habitava. Aí nós vamos entender o seguinte, que durante todo o Antigo Testamento, os homens não tinham o Espírito Santo dentro deles.
Nem Adão. Estava sobre eles. Adão antes, né? Tô falando depois do pecado. Né? Até então, ele tinha essa comunhão. Deus, ele estava na presença de Deus, na santidade, no Espírito Santo. Mas depois a gente vai ver os profetas, por exemplo, o Espírito Santo vinha sobre eles. E vinha, a Bíblia narra muito sobre anjos, né? Como se, As teofanias, né? Que eram as manifestações. Deus elas se manifestava e ia falar Isso. com eles. Mas vamos pensar, Davi, ele era tomado pelo poder do Espírito Santo, mas não era habitado pelo Espírito Santo. Isso é muito importante a gente entender, porque depois nós vamos entender o que acontece em Atos dos Apóstolos. Até então o Espírito Santo vinha com poder, com domínio sobre os profetas, sobre as manifestações. Eles vinham, recebiam poder, eles eram revestidos, mas não estava dentro deles. Um exemplo dessa situação de Davi, de um tomado e outro com o Espírito. O Davi, ele era tomado do Espírito Santo. Isso. Vinha sobre ele com poder, né? Certo. O poder do Espírito Santo revestia a vida dele, Correto. mas não habitava. Daí como um exemplo, quando acontece isso com uma pessoa. Não, existe, por exemplo, pessoas que fazem dons, por exemplo, a manifestação dos dons. Lembra quando Jesus vai dizer assim, em meu nome profetizaram, em meu nome fizeram isso, mas apartai-vos de mim que não vos conheço. Esse é um poder que vem sobre que há a manifestação do dom, porém não a habitação. Deu pra A entender? luta com o Golias não é um exemplo? Quando ele foi lutar com o Golias? Ele tinha o poder revestido. Foi Quando uma- ele tocava harpa e Quando Saulo tocava era harpa. liberto, entendeu? Os profetas, Mas quando não eles se habitava, manifestam, era era só uma alguns manifestação do momentos, poder sim. do Espírito Santo. Mas depois que o homem peca, que o seu espírito morre, ele não tem a habitação do Espírito Santo dentro da sua vida. Uau, isso a gente tem que entender, porque isso é maravilhoso que nós temos hoje. Uma outra forma de busca também, não naquela época. Aí vem a questão da lei, né? Que nós vamos passar um pouquinho da obediência, de um estado, de se obedecer, se Buscar alguma coisa fora perfeito deles, assim, fora né? deles, né? Hoje a gente, às vezes, nós também, se nós estamos com o Espírito também, Sim. podemos fazer isso, mas temos a grande chance, a grande graça de poder ele estar aqui dentro e ser essa conexão direta, igual o feto com a mãe, né? A conexão direta. Gente, a conexão com o Espírito Santo que nós temos hoje, a gente não valoriza a presença do Espírito Santo. A gente acha que a presença do Espírito Santo é quando tem o poder de dons, quando falando em línguas, ou tem uma profecia, ou quando arrepia, ou quando isso, ou quando aquilo. Não, a presença do Espírito Santo é produzindo uma vida, que eu quero entrar depois com vocês, que é essa vida de Cristo em nós. Mas isso só a partir da hora que a gente confessa Jesus. Né? Isso, que ainda não... Nós E vamos aquele chegar. pedaço que diz assim, que o reino Já está dentro Já de está Todo dentro. mundo acha que Deus está em todo mundo. Às vezes o cara tá ali xingando, matando, fazendo não. Por que o reino, né? Vamos fazer alguns parênteses, porque é legal essas colocações que a gente vai entrando. Por que o reino está dentro de vós? Porque a partir do momento que eu nasci de novo, que o meu espírito foi vivificado e que Deus habita em mim, não existe mais separação entre os céus e a terra. O reino já está. Tá, mas essa pessoa assim que não conhece Deus... Não, assim, essa não mas tem. diz Não é assim, nem Deus filho. Tá dentro dele, Não. sei o quê. Isso é mentira. Sem engano. Assim, né? Tá? Assim, né? Só quem nasceu de novo. Nós vamos passar por isso. Por isso que é bom a gente fundamentar esses pontos, porque a gente vai entendendo e deixando muito claro. Então, essa retirada do Espírito Santo é a perda da comunhão. Quando o homem perde essa comunhão com Deus, Deus nos fez para glorificarmos o seu nome. Nós existimos para a glória de Deus. Tá? Isso é um ponto muito importante. Nós existimos para a glória de Deus. E essa glória de Deus... além dessa manifestação, nós falamos dos atributos de Deus na nossa vida, quando eu manifesto aquilo que é eterno sobre mim, eu estou trazendo a glória de Deus. Quer ver? Eu vou trazer um exemplo. Se eu tenho um dom maravilhoso para cantar, né? Aí, não é o meu, no caso. Mas quando a pessoa tá lá cantando, e que você olha e você fica assim... Já aconteceu isso com vocês? Você acha surpresa? Você fala assim, só pode ser Deus. É só aquilo ali está manifestando a glória de Deus. Ou quando uma pessoa prega, ou quando uma pessoa faz algo que é extraordinário, você fala assim, só pode ser Deus na vida dessa pessoa. Isso é a manifestação da glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus, mas também existimos para glorificar a Deus, para dar glória a Deus,
para reconhecer quem é Deus. Romanos vai dizer que toda a natureza, toda a criação, ela vai revelar a existência de Deus. E os homens, até é legal, abre para mim, Rosana, alguém fica com uma Bíblia aí, tipo, digital, que daí quando eu pedir, vocês abrem rapidinho. Romanos 1, 18. Eu acho que é o 18. Aliás, peraí. Que a ira de Deus se revela isso? Só um pouquinho. Eu vou ler o 18 aqui. O 1, aliás, desculpa. Portanto, a ira de Deus... Não, deixa eu começar antes. Mas o céu é revelado a ira de Deus. Que fala assim... 21. 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. O que é essa palavra? Essa palavra quer dizer muitas coisas, mas ela está dizendo o seguinte, que não existe como negar a existência de Deus. Que ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer, eu não sabia que o Senhor existia. Os homens são indesculpáveis. Não existe como dizer assim, mas eu nunca entrei numa igreja e nunca ouvi falar sobre Deus. Isso não é verdade. As pessoas podem não ter ouvido sobre Jesus, a salvação em Cristo Jesus. Mas a Deus, eles são indesculpáveis. Porque toda a natureza vai revelar a existência de Deus e não quiseram glorificar. E os seus corações se tornaram obscurecidos e insensatos. O que acontece? Quando a gente entende isso, olha para a natureza e sabe da existência de Deus, de alguma forma o nosso coração vai buscar uma inclinação para adorá-lo. Nós falamos isso um pouquinho no domingo, que existe um desejo de adorar a Deus. E se o homem não conhecer, não reconhecer dentro da sua consciência a existência desse Deus maravilhoso e soberano, ele vai adorar uma pedra, um pau, uma árvore, um sol, ele vai adorar alguma coisa que tenha. E dentro disso, se ele não reconhece, ele vai criar uma coisa que se chama idolatria. Necessidade do homem de adorar, né? A necessidade de adorar. Ou adorar a si mesmo, ou adorar o dinheiro, ou adorar o poder, ou adorar a mulher, ou adorar um filho, ou adorar alguma coisa. Ele vai buscar, existe esse lugar dentro do coração do homem que é a adoração, que é a busca por esse ser superior. E ele se torna indesculpável. Então, se ele não encontra esse Deus, ele vai se tornar um idólatra. Acontece que nada pode substituir a presença de Deus. Nada pode ser adorado. Deus não pode ser colocado numa caixinha, como quem diz, eu acho que Deus é assim. E às vezes nós não limitamos a Deus numa peça de gesso, de pau, de pedra, mas nós limitamos o poder de Deus dentro do nosso coração. E achamos que Deus só pode ir até aquele limite. E aí nós estamos cometendo um erro de impiedade contra Deus. Profundo, né? Porque quando nós limitamos Deus, Deus vai agir, por exemplo... Deus só vai falar dentro da igreja evangélica, né? Gente, isso é uma limitação. Isso é uma limitação. Quando que Deus fala com o filho pródigo? Aonde que Deus fala? Aonde que ele estava? No meio dos porcos. Ele estava no meio do pecado, da imundícia, da coisa mais impura. E ali Deus o chama. Deus o chama. O Pai o chama. Aí ele se sente mostra que tem que não há voltar. lugar, né? Não há lugar. Eu vivi uma experiência, vou contar pra vocês aqui. Vou contar algumas partes da minha vida, da minha história. Eu nasci num lar cristão, né? Sempre na igreja, sempre fui certinha. Mas quando eu cheguei ali com 17 anos ali, a gente sofre algumas tentações, né? E tinha uma amiga que dizia assim... As tentações da pastora. As tentações da pastora, ó, revelações. A Bíblia diz que nós devemos confessar as nossas culpas para que sejamos sanados. Mas assim, aí tinha uma amiga que insistia, né? E eu muito crente, mas ela insistia, queria que eu fosse numa balada, queria que eu conhecesse a balada e não sei o que, né? E eu, assembleana, né? Com a minha saia mais compridinha, meu jeitinho e tal. Aí ela pegou e falou, não, vou te levar. Peguei a saia mais curta que eu tinha, mas a mais curta que eu tinha ainda era comprida. Ela chegou, fui dormir na casa dela, ela achou uma desculpa pra minha mãe lá. E aí dobrou umas 500 vezes a minha saia, deixou uma mini saia, fez um coque no meu cabelo, fez uma maquiagem que eu nunca tinha feito, botou um salto e não sei o que, e nós fomos. E aí fomos pra uma balada lá, bem conhecida em Curitiba,
E quando eu cheguei naquele lugar, né? Eu e a minha prima, que também é pastora hoje, maravilhosa. E nós duas, ela pegou, essa amiga levou nós duas. Aí quando nós entramos naquele lugar, aquela fumaça, lugar escuro, cheiro de cigarro, primeiro eu achei muito estranho, né? Ela queria que eu fosse dançar. Gente, eu não sabia dançar, eu não sei dançar até hoje. Aí fiquei toda dura, ela falou, então eu vou te dar um negócio pra beber. E aí ela me embebedou, né? Pra eu ficar soltinha. Aí tô eu na pista de dança, de mini saia, sem salto já nessas alturas, dançando, bêbada. A mãe que não escute isso. Bêbada no meio da pista. E quando eu tô ali, o Senhor fala assim, eu te chamei para ser luz. Eu te chamei para ser luz. E o efeito do álcool saiu inteiro. Eu comecei a chorar no meio daquela pista de dança. Quando eu voltei para a mesinha, tava minha prima. Deus falou a mesma coisa com ela. Nós nos conhecemos os maridos no mesmo dia. Nós duas temos ministério, ela é psicóloga e pastora. E é uma bênção, mas nós duas fomos chamadas no mesmo dia num lugar improvável. E às vezes a gente vai orar por alguém e a gente quer que Deus traga dentro da igreja. Não precisa necessariamente. O Espírito Santo toca onde for. Então essa questão é só do limite que nós damos. Então a gente precisa entender que a perda da comunhão levou o homem à idolatria. Entendeu? A perda da comunhão com Deus fez com que o homem buscasse deuses para si. E aqui ele perde mais uma coisa que para mim é fundamental e que a gente vai ainda estudar muito sobre isso lá para frente, que ele perde o propósito. Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Quando Deus faz, acho que nós demos uma pontilhada sobre isso, quando Deus faz todas as coisas, Deus faz para um propósito. Quando Deus vai nos criar, Deus tem um desenho ao nosso respeito. Deus tem uma intenção ao nosso respeito. Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos quando nenhum deles existia. Quando nós estamos em comunhão com Deus e no Espírito Santo, o Espírito Santo revela a vontade de Deus para a nossa vida. O propósito não é só o desejo que nós temos de ser alguma coisa. O propósito vai além de nós, é eterno. Vocês conseguem entender isso? Na perda da comunhão, nós nos separamos do propósito. E o homem começa a buscar um propósito para si. Ele pode encontrar sucesso, mas ele não encontra realização. Vocês entendem isso? Porque eu posso ter muitos sucessos para minha alma e ainda assim não ser realizado. E eu posso não ter nenhum sucesso aos olhos do mundo, mas encontrar a realização. Porque a realização está ligada ao propósito, que é eterno. Quando o homem morre, ele passa a buscar, tatear, buscar o propósito para si, conforme as suas forças, conforme os seus pensamentos, as suas ideias. E muitas vezes nós voltamos para Cristo e ainda não temos esse entendimento de que nós voltamos ao propósito. Nós estamos de novo conectados ao propósito. Dá para entender? Nós existimos para um propósito. Então, a perda do propósito, do desenho, né? E quando nós vivemos o propósito, nós manifestamos a glória de Deus. Então, o viver o propósito de Deus é a manifestação. O que é a manifestação? É o mundo reconhecer, por exemplo, uma árvore, quando ela é frondosa, dá sombra e tem folhas verdes, ela é admirada. A glória de Deus se manifesta nisso. Um rio, quando ele está correndo limpo, livre, ele está cumprindo o seu propósito. O mar, né? O mar, as ondas. Quando aí, lembra daquela história da figueira, quando Jesus vai e ela está cheia de folhas e ele coloca a mão e não tem fruto? E ele, o que ele faz com ela? Por que ele amaldiçoa ela para ela secar? Porque ela não está cumprindo porque o propósito dela era frutificar. Vocês entendem isso? Então, a glória de Deus se manifesta na frutificação do nosso propósito. Quando nós não estamos, nós podemos fazer muitas coisas e não fazer o propósito de Deus. Nós podemos efetuar muitas coisas com as nossas mãos. Coisas boas, até coisas para a igreja. Até coisas que são bonitas para dizer. Mas ainda assim não viver o nosso propósito. E o propósito está na conexão com o Espírito Santo de fazer a vontade dele e não a nossa. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui, como está escrito no céu. Essa é a oração do Pai Nosso. Entenderam? Então isso é muito bom. Então o homem perde o propósito. Então ele deixa de refletir. Lembra que eu falei para vocês a imagem, que era o reflexo de Deus? Era esse espelho que refletia? Então quando ele perde o propósito, ele deixa de refletir, ele deixa de ser o Tselem, a imagem do Criador. E ele se desfigura numa outra imagem.
Por exemplo, se a gente está andando na rua e a gente vê um andarilho muito sujo, faminto, qual o sentimento que você tem sobre aquilo? O sentimento de que tá errado. Aquilo lá não era para ser aquela vida para aquela pessoa. Entendeu? E ela tá vivendo um nível que não era para ela. Ela tá desfigurada do seu propósito, da imagem de Deus. Ela não está refletindo a imagem de Deus. Eu tive um sonho agora esses dias com uma pessoa, e esse sonho mexeu muito comigo, que tem a ver com isso, que eu acho que vai ser muitas coisas ainda que Deus vai ministrar na minha vida. Essa pessoa, ela estava muito feliz no sonho, e ela era uma pessoa alegre, uma pessoa, ela estava refletindo a glória de Deus. Só que é uma pessoa que eu conheço, e ela não tem nada a ver com aquele sonho. Ela é o oposto daquele sonho. E eu acordei e falei, meu Deus, aí o Senhor falou isso pra mim. Esse era o desenho que eu tinha pra ela. Era pra ela viver isso. Detalhe, ela é crente. Uma vida toda na igreja. E não vive o desenho de Deus. Forte, né? Muito forte isso, gente. Isso é muito forte. Depois disso eu comecei a falar assim, eu quero viver o desenho que o Senhor tem pra mim. Propósito. Porque senão a gente tá dentro da igreja e vivendo num lugar como um mendigo, abaixo daquilo que Deus teria para nós. Principalmente quando a gente chega na igreja, que a gente vai conhecendo o cristianismo, a palavra, as pessoas, a gente quer um exemplo, seguir o exemplo de das pessoas que estão lá dentro. Sim. E às vezes a gente se decepciona. Sim. Meu Deus. Não deveria ser assim. Aqui. A gente tem uma expectativa e a expectativa Sim. vai por lá para baixo. Aí entra um detalhe, Márcia, interessante, que é o seguinte, o alvo da nossa vida cristã, o alvo da igreja, é que a gente possa crescer e alcançar a maturidade de Cristo. E tem pessoas que vão ficar sempre meninos na fé. Paulo vai chamar de meninos inconstantes, que não crescem. E esses Paulo vai chamar de carnais. Porque é o filho que nasceu, vai ser salvo. Essa pessoa que eu sonhei, ela é salva. Eu não tenho dúvida que ela vai pro céu. Mas ela não viveu na terra um propósito. Só não vai viver o propósito. Não vai viver o propósito. E tem muita gente na igreja que vai ser salvo. Ele não tem vida Mas que é plena. menino, mas não tem vida plena. Não cresceu, não amadureceu a estatura de Cristo. Interessante, né? Desculpe eu perguntar, e assim, ó, você chegou a você sonhou e você chegou a essa conclusão pelas atitudes dessa pessoa, pelo modo de viver? É que isso já era uma coisa, um discernimento, porque assim, já era uma coisa que eu já entendia, essa questão de que Deus tem um plano pra nós. Uhum. E eu sempre olho essa pessoa, ela é uma pessoa que eu vejo que ela não tá vivendo o que Deus tem pra ela, né? Que ela, eu vejo assim, meu Deus, ela tem muitas travas na vida dela, bloqueios, né? E quando eu tive esse sonho, primeiro eu acordei e falei, nossa, que maravilhoso, será que essa pessoa vai se tornar isso? Daí o Espírito Santo falou assim, não, esse era o desenho que eu tenho pra ela. Mas Você ela não pode ser alcançou. caminho? Talvez, Talvez. talvez. Eu até espero que seja, fiz essa oração, se for. Uhum. Mas talvez não chegue. Vocês entenderam? E aí a gente vai entender as marcas, as nela coisas. o potencial de Deus nela. Então, É. só isso já mudou você E também. em potencial, relação a ela, você né? falou uma palavra excelente, porque a gente nasce com potencial para ser o que está eterno. Mas a gente pode usar esse potencial não. Por exemplo, no marcador do teu carro, Lisiane, marca até quanto? 220? Eu acho que mais 230, 280. 280. Esse é o potencial que o carro pode chegar. Aquilo ali não é só um desenho, é um potencial que o carro pode chegar. Mas a Lisiane não passa de 110, 120, eu espero. Por aí. Entendeu? Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Porque há um potencial que eu posso chegar, mas existem limitações. Por que não chega? Porque existem leis que vão barrar no carro, porque existe uma estrada que não é segura, porque nós não temos uma autobahn aqui no Brasil. Então algumas coisas não são seguras para que eu chegue nesse potencial. E o que acontece na realidade? Existem limitações que o inimigo coloca sobre a nossa vida para nós não chegarmos no potencial. Mas é um potencial de Deus para nós. Porque às vezes você vê assim, tem hora que você ganha a pessoa pra Jesus, ela confessa, ela chora, ela faz assim, mas ela não se converte. Ou se converte e não cresce, né? A gente pode... Né? Pode- Fica ela assim, não ela muda, ela ela não não muda, muda, convertida, mas não crescendo. Não, E ela pode não ter se nascido de convence, novo, né? que Ela é um- se convence É, da- convence, mas não nasceu de novo. É. E aí é um ponto que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, que o novo nascimento é fundamental. A gente tem que entender isso. Porque senão a gente tá se iludindo.
tá só a religião, nós falamos sobre isso. Então perde o propósito, deixa de refletir a imagem de Deus, né? E deixa de refletir também a semelhança, os atributos de Deus. Olha só, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, o fruto do Espírito, o fruto é do Espírito, que é produzido na nossa vida. Nós estamos ligados de novo à fonte, à seiva. Paz, alegria, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque aí a vida do Espírito está fluindo na minha vida. Então, a produção da semelhança de Deus, que são os atributos de Deus. Lembra a imagem de semelhança? Muito bem. Então, sem o domínio do Espírito, eu estou sob um domínio do eu, do meu eu. Essa consciência que é aberta, ela vai mostrar o meu eu, o meu ego. Né? Tá aqui a Rosana, que é psicóloga, que é o meu ego. Que ele vai dominar agora, ele vai tomar a frente. Então, antes eu estava sujeita pelo Espírito, o Espírito Santo dominava a minha vida, né? E agora, a morte do Espírito, sem o Espírito Santo, o eu vai assumir o controle. Esse meu ego vai assumir o controle. Aí, lembra quando a tentação era, no dia em que você começará como Deus e a ambição de ser como Deus, agora o homem se torna Deus do seu próprio umbigo. Ele se torna o seu Deus. Porque o seu ego, o seu eu começa a dominar. E aí, nesse domínio do eu, agora ele vai tomar as decisões não mais baseadas na vontade de Deus, mas baseadas na sua alma, mente, vontade e emoções, naquilo que ele tem sobre ele mesmo. Vocês entendem essa parte? Alguém é tem como se dúvida? tu estivesse dando vazão às tuas características. Vazão ao teu natural, eu né? Eu sou orgulhosa, eu sou teimosa, eu dou vazão para que seja mais teimosa, Exatamente. mais orgulhosa. Obstinada, né? Exato. Porque aí entra a questão desse mal que está no nosso coração, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente aqui, que é bem isso daí mesmo. Então, torna o seu próprio Deus, perda do domínio. Ele perde um domínio externo, né? O homem já não tem mais o domínio, porque ele tinha que exercer o domínio sobre a serpente. Se você ler lá em Gênesis 1, quando ele diz assim, que Deus os abençoou, ó, no 1:28 diz assim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, enchem-se e julguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. E aí ele fala um negócio muito interessante, e sobre todos os animais que rastejam na terra, que estão sobre a terra. Deus já diz para o homem que ele tinha que dominar sobre a serpente. Quando ele entrega esse domínio, que ele não domina a serpente, ele perde esse domínio externo, que só vai ser restaurado em Jesus. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões contra todo o mal. Mas ele perde esse domínio do mal, daquilo que é fora. Além dele perder esse domínio de fora, ele perde o domínio próprio, que também é só restaurado no Espírito Santo. Então o homem já não controla mais a sua ira, não controla mais os seus desejos, não controla mais seus pensamentos, não controla mais seus impulsos. Sim ou não? Por que os homens matam? Porque ele perdeu o controle do domínio. Por que né, xingam? Por que brigam? Por que fazem isso? Porque perderam o controle. O homem perde o controle da sua sexualidade, perde a razão, ele perdeu o controle. Então a perda do domínio do espírito faz com que ele perda o domínio sobre si mesmo e sobre o mundo. Aqui ele já está dando um código que é referente a Satanás, né? Ele dá esse domínio, né? Porque daí ele entrega, né? Como ele Sim. perde o domínio, Perde o domínio, Satanás assume o controle. Ele assume o controle, ele age na mente. Né? Ele age na mente. Que nós vamos entrar nisso daí também, Lisiane, hoje. Bem Tá? interessante essa parte aqui, não sabia. Aí, depois disso, ele entra, que a gente vai chamar de depravação hereditária. Então, é como o homem entra numa decadência. Tipo, os filósofos e as ideologias acham que a humanidade, ela cresceu. Que o homem se tornou melhor, a evolução, né? Mas, na verdade, ele se degradou e ele está cada vez pior. É só nós olharmos para a sociedade, como que está a humanidade, e você vai ver que ela só está caindo cada vez mais. Outro dia até vi um negócio interessante, que o cara se identificava com um gato, estava dirigindo lá nos Estados Unidos, não sei se alguém viu essa cena, até que chega a ser cômica. E ele de coleira, e o outro do lado dele, que era o dono do gato, o gato, que ele se identificava com o gato, todo vestido de gato. O gato não dirige. E daí o policial chegou e pediu a carteira, ele disse que não tinha e que ele era um gato. E daí o outro começa a filmar e querer discutir com ele. Ele falou assim, olha, na legislação americana não existe liberação para gato dirigir, então você está preso lá. Né? Mas você veja,
Cabeça, né? Tem Na muito cabeça. disso, Gente, né? isso parece brincadeira, mas tá ficando cada vez Não, mas já uma tem os insanidade. adolescentes que estão usando um rabo agora no shopping, um negócio me chama, sei lá, tem um nome, é um tipo, como se fosse uma pelúcia. Eles colocam roupa normal, lá em Itapema tá direto no shopping. Aí eles usam um rabo grande assim de pelúcia. E andam com aquele rabo. Aí esses dias eu vi um pai lá junto, assim, com aquela menina, com aquele rabo, falei, meu Deus. Que não. insanidade. Agora você é tá entrando em tudo, porque tem um grupo que eu participo. E a ideia era assim, bom dia para todos e todes. É nesse nível. E que aos nós estamos. pouquinhos essa ideologia vai tomando Tem que pegar posse. duas Né? cadeirinhas ali. É aos pouquinhos, entendeu? O meu 7 anos, eu falei, o que é isso? Ah, tem, desculpa. Ah, tem cadeira aqui, Denise, ó. Aqui, ó. Pode sentar. Pode Só uma. Não, fica à vontade. Então, existe essa corrupção, essa depravação. Então, o que aconteceu? O homem caiu intelectualmente. Sejam bem-vindos, tá? Ele caiu intelectualmente, ele entrou na corrupção intelectual, corrupção das suas emoções. Nós nunca vimos tanta doença psicossomática, né? Tantas doenças da alma quanto hoje, né? Hoje a farmacologia está riquíssima por doenças para depressão, para ansiedade, síndrome de pânico. E nós estamos vendo o que é isso? A degradação humana. Então, a emoção humana, ela caiu também. Os desejos, né? Cada vez mais loucos. Decisões, escolhas. Então, a alma, quando a alma assume esse controle, a alma é simplesmente governada pelo corpo, que são os 5 sentidos. Então, um homem, por exemplo, vê nem digo homem, porque hoje tá meio que geral, né? Uma mulher vê um cara lá na academia, ela é casada, mas ela não quer nem saber, ela vai de atrás. Ela não tem mais seguro das suas pulsões, não tem mais filtro, né? Porque a sua alma, ela chegou nessa corrupção, que não tem mais domínio. Nós estamos falando sobre o pecado, para as meninas que chegaram, como foi o pecado original, né? Mateus 15, 19 diz assim, de onde vem, ajudem eu aí, de onde vêm os desejos e maus pensamentos? Mateus 15, 19. Vou pedir para algumas ali, ó. Vamos fazer o seguinte, Rosana, você abre esse. Melissa, Tito 1,15, Romanos 7, 18, Romanos 8, 6 e 7. Elisiane, já deixa aberto 1 Coríntios 2, 14. Mari, está com o celular aí? João 15, 5. Denise, Hebreus 11, 6. Quem mais está com Bíblia aí? Aqui. Isaías 64, 6. Nós vamos ver alguns textos, mas eu vou pedindo, vocês vão me ajudando. Tá, quem pegou Mateus 15, 19? Vai. É só 19? É. Porque do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Coração. Desculpa, eu não pedi. Quem tá com o celular, quem não tá abrindo, você tem aí, Márcia? Jeremias, abre pra mim. Jeremias 17, do 9 ao 10. Quem achou Romanos 7, 18, pode ler? É 8, né? Não, Romanos 7, 18. Ah, não. Pedir pra alguém? Jeremias dizer: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Nada habita de bom na minha carne. Então, quando a Bíblia fala de carne, o que vocês vão entender por carne? O domínio da alma, tá? O domínio da alma é a nossa carne. O domínio da alma ligado aos nossos sentidos, porque é a visão, né? O olfato, a audição, o tato. Então, esse domínio da alma agora, né? Com essa questão do corpo, dos 5 sentidos, ele não existe nada de bom. É a carne. Então, quando a gente fala de uma pessoa carnal, é uma pessoa que é dominada completamente pela sua alma. Necessariamente não é uma pessoa mundana. Não significa que é uma pessoa que não nasceu de novo. Pode ser uma pessoa que não nasceu de novo. Mas tem muita gente que é criança na fé, que nós estamos falando, e que não cresceu e que é carnal. Paulo, quando vai falar em Coríntios, ele vai falar, eu queria falar, mas vocês ainda são meninos, vocês são carnais, ele vai dizer. Por quê? Porque são dominados pela alma. Vai. Achou Jeremias? Jeremias qual? 17, do 9 e 10. Tito 1,15, enquanto a Márcia acha. Quem tá com Tito 1,15? Pode ler, Lili. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles
estão corrompidas. Corrompido. O que que acontece? Com essa questão, a alma, se ela não estiver sujeita ao espírito, lembra que a consciência, o despertar da consciência que eu falei lá? Então, essa consciência se torna cauterizada e corrompida. Ele não consegue mais ter um sentimento de que está errado. Ele não tem mais essa consciência do erro. E ele persiste no erro. Quando ele conhece o Senhor, os olhos dele se abrem e ele começa a perceber quem aqui se converteu e que começou a olhar e falou, de vez em quando lembrava de um pecado e dizia, eu fazia isso. Como que eu pude fazer isso? Entendeu? Porque a consciência, agora a consciência pro bem foi despertada. Quando nós nascemos de novo, essa nova consciência agora é uma consciência do bem, que mostra agora o que nós fizemos de errado. Não precisa ninguém vir nos acusar. A própria consciência nos ensina. Deu pra entender isso? Mas quando nós somos carnais, que não temos esse despertamento, nós temos a consciência corrompida. E algum texto vai falar cauterizado. Lê o teu texto, Márcia, por O favor. coração humano, ele é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Aqui, um princípio muito interessante, eu vou adiantar alguma coisa, mas quando nós achamos que é só o que fazemos por fora. E Deus, ele não olha só as nossas atitudes. Lembra dos fariseus, quando Jesus disse sepulcros caiados? Por fora era tudo brilhando, fazia tudo certo, faziam as coisas, obedeciam as leis. Mas por dentro estavam podres. João vai chamar de raça de víboras. Por quê? Porque eles estão com o coração contaminado. A intenção não é julgada. E nós podemos julgar as pessoas pelas aparências, mas só Deus pesa o coração. Então, a intenção do coração é diante de Deus, ela está diante de Deus. E Deus conhece quando o coração é corrompido. E é esse temor que nós temos que ter. Não é um temor de medo, mas de um pavor de entender que Deus sonda profundamente o nosso coração. Amém? Romanos 8, 6 e 7. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade o pode ser. Inclinação da carne é morte e é inimiga contra Deus. O que significa? Que o homem natural, ele é inimigo de Deus. No sentido de que ele não pode agradar a Deus, não que Deus o rejeita, porque Deus amou enquanto ainda era pecador. Mas o homem natural não tem nada que ele faça. Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar uma pessoa, vocês entendem o que é homem natural já, né? Quem que é o homem natural? Que não nasceu de novo. Que não nasceu de novo. A gente, cada vez que falar homem natural, vocês têm que ter essa consciência. Que não, e como que é nascer de novo? É crer em Jesus e confessar Jesus, eu nasci de novo, tá? O homem natural, ele pode fazer o seguinte, muitas doações, ele pode dar muito dinheiro para os pobres, ele pode, aparentemente, ser um homem piedoso. Mas não se engane. Cornélio, né, que era assim. Mas aí Cornélio tinha um chamado, né? Oferecer as ofertas e tal, mas Deus reconhece isso diante dele. Mas o homem natural, que ele acha que ele está baseado nas suas obras, ele continua sendo inimigo de Deus. Então aquela história que eu falei da semana passada, você vai no caixão e fala, mas era um homem tão bom. Só pode estar no céu. Não se engane, tá? Porque Deus está sondando mais profundamente, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Isso a gente tem que entender isso. As obras da carne são inimizade contra Deus, tá? Romanos 7, 18 já foi? Já foi, né? 1 Coríntios 2, 14 e 16. 2, 14. Deixa eu colocar aqui. 16 também? Não, 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porquanto se discernem espiritualmente. Deixa eu pegar 16 aqui. Porém, o espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Gente, esse texto é sensacional.
Já aconteceu com vocês assim? De antes de vocês lerem a Bíblia e não entender as coisas, e de repente passa uma fase na tua vida e você olha e começa a entender e parece que tudo salta aos seus olhos? É porque você estava no natural. O homem natural não vai entender as coisas espirituais. Então, por exemplo, uma pessoa que não nasceu de novo, ela precisa ler a Bíblia para entender Jesus, para crer em Jesus, tá? Mas ela não vai entender princípios espirituais. Ela vai ler a palavra e não vai compreender. Ela pode entender com uma lógica. Aí a gente vai ver muitas teologias baseadas na lógica que Paulo vai chamar de gnoses, que é um conhecimento intelectual. Por exemplo, existem muitos teólogos que têm um conhecimento fantástico intelectual. Vocês entendem isso? Mas ele não é revelado no Espírito. Você poderia saber de cor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Mas um dia esse texto, ele fez sentido na tua vida. Ele foi para você. Nesse dia ele deixou de ser gnoses e se tornou epignoses. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Só o homem espiritual é que vai ter, porque ele tem a mente de Cristo. E o Espírito do Senhor que habita nele, que nós não entendemos isso, vai discernir todas as coisas. Pastora, eu tive isso, sabe? E eu me pergunto onde é que eu estava, o que eu fiz esse tempo todo. É incrível. Mas glória a Deus que já significa que você já nasceu de novo. Eu acho que todo mundo aqui. Todo mundo. Todo mundo passou por isso. Uma vida inteira. Todo mundo passou por isso. Porque assim, se nós pegarmos o Brasil é um país que ele conhece a palavra. É dificilmente um brasileiro que não conhece nenhum versículo. Ele sabe um versículo. Nem que ele leve na brincadeira, mas ele sabe um versículo. Só que uma coisa é o homem natural. Outra coisa é quando você lê e fala, isso é pra mim. Aí tem uma palavra que se chama lambano, que é quando eu entendi, um conhecimento me foi revelado e eu tomo posse pra minha vida. Lambano. Essa palavra é tomar posse. Por exemplo, eu entendi o que Jesus fez. Eu criei nele. Quando eu confesso Jesus e eu tomo posse, eu sei, o meu nome está escrito no livro da vida. Lambano é tomar posse. E a gente, às vezes, porque é o seguinte, não basta crer. Aí entra uma outra questão. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é crer, que é a fé. Nós vamos falar isso mais pra frente, não vou entrar, senão hoje eu já vou me atrapalhar, já deu meu tempo. A fé e a questão do tomar posse. Gente, eu não consegui sair nem da primeira página. Não tomar posse. Não faça coisas estanques. Deixa. Tá bom? Então nós não vamos falar sobre justificação semana que vem. Nós estamos aprendendo. Mas vocês estão entendendo? Então, homem. Ó, quer ver uma coisa assim, ó? Pra você que já nasceu de novo, eu espero que todos vocês tenham nascido de novo. Se vocês não nasceram de novo, até o final desse estudo, vocês vão nascer de novo. Vocês vão entender tudo. Mas assim, ó, se você já nasceu de novo, existe uma coisa que foi liberada para nós, que é o dom de falar em línguas. A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas estranhas, a nossa mente fica infrutífera, mas o nosso espírito fica ativado. Se você não ainda fala em línguas, lambano, você tem que tomar posse disso. Tomou posse disso, você já fala em línguas, vai ler a Bíblia, lê em línguas. Vai lendo e falando em línguas. Oh, meu Deus, agora não. Você fala em línguas. Por quê? Porque o seu espírito fica ativado. Nós temos que falar em línguas todos os dias e muitas horas por dia. Nós precisamos falar em línguas. Olha, alma, mente, vontade e emoções, ok? Alma, emoção é da alma. Falar em línguas é do espírito. Você não precisa estar emocionado para falar em línguas. Você não precisa estar emocionado para profetizar. Entendam isso. Não é a mesma coisa. Quando eu posso não estar emocionada, mas eu falo em línguas. Vocês entendem isso? E a gente precisa buscar lambano. Se alguém aqui não recebeu, você precisa buscar falar em línguas, porque você vai ativar o seu espírito, e esse texto que ela leu, que é esse homem espiritual, vai compreender e discernir as coisas do espírito. Amém? Nem ia falar sobre isso hoje, mas amém. Tinha mais algum texto que eu pedi? Hebreus 11:6. Vai lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Fé é um atributo do Espírito.
A fé também não está ligada à emoção. Eu não preciso sentir para crer. Eu creio. A minha alma pode sentir ou não, mas eu creio naquilo. Isso é muito importante. Fé é um atributo. Então, sem fé, se eu não consigo crer nisso, nessa dimensão, eu não posso agradar a Deus. Mas eu pedi mais um texto aqui, João 15, 5. Isaías 64. Ah, tá. Então vai ler o 15, 5 primeiro. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Se eu estou conectada no Espírito, a fonte é Deus. Se eu estou conectada nesse Espírito, pelo Espírito de Deus, então eu estou dando frutos. Eu frutifico não de mim, não do meu ego, da minha alma. Eu estou frutificando de Deus. Eu estou trazendo a glória de Deus. Maravilhoso isso, né? Maravilhoso isso, gente. Nós temos que entender isso. Se eu estou nele, sem ele eu não posso fazer nada. Então o homem natural, ele nunca vai poder agradar a Deus. E ele nunca vai conseguir fazer nada que chegue diante de Deus. É a Torre de Babel. É uma outra dimensão. Mas se eu estou nele, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Isaías 64. Esse é para fechar forte, hein? Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas e os nossos pecados como uma ventania. Nos carregam para longe. Então, nós naturalmente não tem nada que possa fazer. É por isso que a religião não pode salvar o homem. Só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém Vai ao Pai se não Não for por através de mim. mim. Amém? Isso que o mundo precisa conhecer. A igreja precisa entender. Amém? Amém. Amém.